Fala galera, Dizascope, estamos aqui para mais um Atos comentado por nós. Essa é a série Bíblia comentada por nós. A gente já fez Mateus, a gente já fez João, a gente já fez Marcos e agora nós estamos em Atos. Sim, depois nós vamos voltar para Lucas, tá bom? Mas nós estamos aqui estudando Atos dos Apóstolos juntos. Está sendo muito bom. A gente já fez capítulo 1, 2, 3, 4, já estamos no 8. Já hoje a gente vai começar o capítulo de número 9. Se você perdeu algum dos dias, não tem problema. Você pode voltar aqui no canal do YouTube, tem lá todos, tá? Então já vai fazendo a maratona com sua Bíblia, com caderno, com caneta. Se você quiser, nós temos esse projeto, a Bíblia comentada por... E você coloca o seu nome e todo cristão deveria ter a Bíblia comentada por ele. Então tem um box do Novo Testamento, tem Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios e Hebreus, tem o box dos Evangelhos, com Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode adquirir na nossa loja aqui do Dizascope. Se você é abençoado pelo nosso conteúdo, se é relevante para você aquilo que a gente está construindo e você quer de alguma forma nos ajudar a continuar a produzir esse conteúdo, a gente tem a loja do Dizascope com literatura, com bíblias, com muitas coisas que você pode adquirir. Você vai estar nos ajudando e com certeza vai te abençoar muito. Posso fazer uma indicação que acabou de chegar? Na verdade, é a primeira vez que eu vou mostrar para vocês agora o real, físico aqui. Novo livro do Francis Chan, Até que Sejamos Um, é o livro sobre unidade. Gente, dá uma olhada que coisa mais linda. Novo livro dele, Até que Sejamos Um. Eu já li, porque eu tive a oportunidade de ler ele em inglês, Until Unit, mas acabou de chegar aqui, ó, fresquinho, ó. Até para sentir o cheiro, acabou de sair da máquina e nós estamos aí. Nós estamos ainda na pré-venda, apesar de já ter chegado. Então ele está com frete grátis para o Brasil inteiro. Cara, aproveita, vou deixar o link na descrição, pede o seu e a gente entrega na sua casa com frete grátis, mas é só até sexta-feira que vai ficar na pré-venda. Então aproveita aí que a gente manda na sua casa. Até que Sejamos Um, cara, livro essencial para o momento que nós estamos vivendo, falando de unidade dos irmãos, unidade da igreja. Então, que você também seja aí um guerreiro pela unidade. Vamos juntos? Então tá. Então, loja.dizascope.com, link tá na descrição aqui. E aí, bora? Você está preparado? Cara, uma coisa que eu queria te pedir é que você convidasse mais pessoas para estudar junto com a gente. Fala, gente, estou estudando Atos lá, vamos comigo. A gente solta todo dia às 9, na verdade, segunda, quarta e sexta às 9 da noite. A gente assiste juntos, comentando lá e tal. Então é muito legal. Queria que você aproveitasse mais pessoas aí. Então pega o link, manda para todo mundo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, pelo amor de Deus. Também deixa um comentário que Deus está ministrando no seu coração durante essas lives, ok? Olha só, tira uma foto ou um print dos seus estudos aí e tal e marca a gente lá no Instagram para que a gente possa repostar vocês e ver vocês estudando, fazendo. Isso empolga muita gente aqui. Beleza? Vamos embora então? Vamos lá. Nós vamos então para Atos capítulo de número 9. Nós vamos entrar na história agora de Saulo, né? Saulo, que também conhecido como Paulo. Saulo, também conhecido como Paulo. Vamos embora? Seguinte, começa dizendo assim, ó. Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, muito importante, esse Saulo, que estava lá no martírio, na morte, no assassinato de Estevão, ele matava os discípulos do Senhor, ok? E aqui, na ocasião, por que ele matava os discípulos do Senhor? Porque ele era um zeloso da lei, ele era alguém que queria proteger a lei e ele achava, então, que essa seita que ele chamava dos cristãos estavam se levantando contra a verdade, contra Jeová. Então ele vai fazer algo em relação a isso e ele arrastava os homens e mulheres de dentro de suas casas e executava eles, como aconteceu com Estevão. E aí, ó, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Então ele está indo para essa cidade de Damasco aqui, ó, a fim de que, caso achasse alguém que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Só abrir um parênteses interessante aqui, ó.
Olha como era chamado os cristãos, gente. Os do caminho. Não é interessante isso? O nome dos cristãos era os do caminho. Por quê, gente? Os do caminho. Isso aqui é muito interessante para você pensar. Porque sempre o cristão foi visto como alguém em movimento. Lembra Jesus falava? Sigam-me. Sigam-me. Lembra que quando você vai falar sobre um homem de Deus, ou quando você lê sobre um homem de Deus na Bíblia, está escrito assim, que fulano andava com Deus? Então deixa eu te falar uma coisa. Deus está em movimento. Jesus está em movimento. E se você está em comunhão com Deus, você está em movimento. Você está caminhando com Ele. Então, os cristãos eram conhecidos como os do caminho. Por quê? Porque eles eram esses peregrinos que estavam nessa viagem com Deus, nessa missão junto com Deus. Então, Paulo, ele pede cartas, né, ao sumo sacerdote de autorização para que, se ele encontrasse algum cristão no caminho, né, no caminho dele para Damasco e tal, ele pudesse levá-los presos e, na verdade, até provavelmente matar alguns. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Oh, meu Deus do céu, olha isso. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouvia uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Tá? Guarda isso aqui. Levante-se, entre na cidade, que lhe dirão o que deve fazer. Gente, aqui você tem que entender uma coisa sobre o Evangelho. No Evangelho, não somos nós que encontramos Deus. Mas é Deus que nos encontra. Gente, presta atenção. Não perde o que está sendo revelado aqui. Não perde o que está sendo mostrado aqui. Ele está dizendo, Lucas está dizendo que um homem estava indo para matar, torturar, prender os discípulos de Jesus. Ele estava a caminho de fazer isso. E quem aparece para ele? O líder do caminho. O líder daqueles para quem ele estava indo torturar, matar, prender. E de repente, o líder Jesus o encontra. O líder Jesus o escolhe. O líder Jesus o deseja. O líder Jesus quer ele. Gente, olha a loucura do evangelho, da graça de Deus. Gente, o que é o óbvio de ler numa história comum que a gente sempre ouve? E de repente, esse homem indo a caminho destruir os discípulos, sabe o que aconteceu? Jesus apareceu para ele com uma espada. E de repente, Jesus pega e enfia a espada no peito dele e diz: ai daquele que se levanta contra o caminho. Não. Ele fala: quem que é esse aí que está matando os discípulos aí? O que nós vamos fazer com ele? Já sei. Adota ele como filho. Já sei. Chama ele para ser um irmão. Já sei. Escolhe ele. Se revela a ele. Derrama o seu sangue por ele. Ah, meu irmão. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é eu e você. Estávamos a caminho e buscando e procurando e achamos Jesus. Não, é eu e você. Estávamos no nosso caminho de vaidade e Jesus nos achou. Jesus nos encontrou. Jesus se revelou a nós. É por isso que Paulo vai dizer: não há mérito nenhum em mim. Não tem como eu me vangloriar de nada, não tem como eu falar, é porque eu sou top que eu encontrei ele. Não, eu fui achado, eu fui encontrado. Gente, para com essa vaidade de achar que é melhor porque você
tem Jesus porque você é crente. Não, nós fomos encontrados pela misericórdia de Jesus, cara. Eu sou Jesus a quem você persegue e decidi me revelar a você. E olha só, que interessante. Mas levantando-se e entrando na cidade... mas levante-se e entre na cidade onde lhes dirão o que você deve fazer. Isso aqui é muito doido, cara. Jesus se revela a ele... Jesus se revela... Guarda isso. Mas não dá o próximo passo para ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Seria óbvio Jesus falar, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então você vai fazer o seguinte a partir de agora. Você vai fazer isso, você vai ser apóstolo, você vai ministrar, você vai não sei o que, essa é a sua vocação, esse é o seu propósito, é por isso que eu te criei e tal. Jesus não poderia falar isso, e a minha pergunta é, por que ele não fala? Por que ele não continua? Por que ele fala, levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer? Sabe por quê? Porque agora ele quer falar através da igreja. Gente, quem salva é Jesus. Presta atenção nisso. Quem salva é Jesus. Mas quem aponta a gente para a nossa vocação é a igreja. Guarda isso. Quem salva é Cristo, é Jesus, é uma revelação de Jesus. Agora, qual é o papel da igreja? É pegar os salvos e apontar para a vocação deles. Por quê? Porque eu só entendo quem eu sou conectado ao corpo. A mão, gente, só é mão porque ela está conectada ao todo, ao corpo de Cristo. E aí aqui no corpo ela acha a função dela. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, ele está dizendo, eu vim aqui te dizer que eu te escolhi, que eu te salvei, que eu te amei, mas agora entra na cidade que lhes dirão o que você deve fazer. E os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então, ele esteve num jejum aqui, ok? Então, Paulo agora está cego. Por quê, gente? Porque Deus estava abrindo os olhos de Paulo. Paulo agora, ou Saulo aqui, ele não consegue mais enxergar. E isso é muito simbólico, por quê? Porque o Evangelho, ele vem exatamente para isso, para mudar a nossa visão. Ele vem para nos dar uma nova visão, uma nova forma de ver. E quando essa luz brilha, causa de início essa cegueira, porque de repente tudo que você acreditava e pensava é colocado em xeque. E não tem mais sentido as coisas que você estava buscando. E de repente vem sobre nós essa cegueira, essa confusão, e as coisas começam a entrar no lugar. Como? Através da igreja. Jesus fala, vai para Damasco, não porque lá em Damasco tem uma coisa especial, Damasco é o lugar de não sei o que, não, é porque lá em Damasco tem uma pessoa. Lá em Damasco tem pessoas que eu quero que você encontre. Jesus sempre vai nos apontar para uma pessoa. Quando Jesus te fala para ir para uma cidade, não é por causa de uma cidade, é porque nessa cidade tem uma pessoa. Quando Jesus fala, é necessário passar por Samaria, não é por causa de Samaria, é por causa do samaritano, é por causa da samaritana. Quando ele fala, é necessário ir para Gadara, não é por causa de Gadara, mas é por causa de gadarenos. Então é sempre Jesus querendo abrir os nossos olhos através do encontro com uma pessoa. E olha só que interessante que acontece, então, ele indo para Damasco. Havia em Damasco um discípulo. Então, olha a primeira coisa que vai enfatizar. Havia em Damasco o quê? Um discípulo, chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá para a rua que se chama Direita, na casa de Judas,
procure um homem chamado, um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Aí, olha só. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Gente, deixa eu falar uma coisa que Ananias faz e que a gente faz. A gente quer falar para Deus que as pessoas não merecem o amor dele. A gente quer muitas vezes falar para Deus que, Senhor, mas esse cara é ruim demais, hein? Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Você está querendo andar com ele? Mas deixa eu te contar para você quem que é ele, hein? Senhor, você está querendo usar ele? Mas deixa eu te falar um pouco do passado dele. Senhor, você está querendo pegar ele aí como filho? Mas deixa eu te falar umas coisas que esse cara anda pensando e fazendo. Você sabe da reputação dele? Senhor, será que você não vai manchar sua reputação, não, Deus? Escolhendo esse aí? Ananias começa a falar para Deus quem é Saulo e o que Saulo tem feito. Gente, nós não fomos chamados para falar para Deus sobre o que as pessoas não são. Nós fomos chamados para falar para as pessoas quem elas são em Deus. Olha o que Deus vai falar para Ananias. Vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele está dizendo: Ananias, para de dar relatório sobre o seu irmão, eu escolhi ele. Gente, eu quero te falar uma coisa, nós temos que parar de rejeitar quem Deus escolheu. Nós temos que parar com os nossos argumentos do que a pessoa era, do que a pessoa fez, parar de rejeitar quem Deus escolheu. Ei, eu quero anotar até isso, porque é muito importante. Pare de rejeitar quem Deus escolheu. Deixa eu te falar, será que não tem alguém ao seu redor que Deus está te apontando para ir lá e você está dizendo: não, Deus, esse aí não, porque esse aí, meu Deus, esse aí fez isso, fez aquilo, era aquilo, ou é ainda aquilo, é um perigo, esse é um perigo. Pare de rejeitar quem Deus escolheu. Simplesmente ouça a voz de Deus dizendo: vá e encontre tal pessoa. Vá e conecte com tal pessoa, com quem Deus está mandando você conectar e você está rejeitando. Minha oração é que o Espírito Santo te revele agora quem Deus está apontando você para encontrar e você está rejeitando, cara. Sabe, uma coisa que eu aprendi é: não rejeite ninguém. Você não sabe o que aconteceu entre a pessoa e Deus na noite passada. O que Deus está falando para ele é: Ananias, você está dando um relatório de um cara que já morreu. Você não sabe o que aconteceu entre eu e ele na noite passada. Ananias, esse cara está orando. Ananias, esse cara já teve uma visão. Eu já estou dando visão para ele. Ananias, ele já viu você. Sabe, entenda uma coisa, quando Deus te manda para encontrar alguém, Ele já colocou você no coração desse alguém. Esse alguém só está esperando você se mover para ir lá encontrar com essa pessoa. Gente, não rejeite ninguém, porque você não sabe o que aconteceu entre essa pessoa e Deus na noite passada. Deus escolhe os improváveis. Aqui está a prova, eu e você. Deus faz escolhas ilógicas e nós somos a prova viva disso. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Meu Deus, isso aqui é muito lindo. O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver
e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, foi batizado, levou-se e foi batizado. Gente, tá aqui, ó. O que cura a cegueira? Perdão, a cegueira das pessoas. É descobrirem que são filhos de Deus. O que cura a cegueira das pessoas é descobrirem que são filhos de Deus. Mas como descobrem que são filhos? Gente, como alguém descobre que é filho de Deus? Aí eu quero voltar para o método do próprio Deus. Deus quer se revelar, ou quis se revelar como Pai, ok? Novo Testamento, Deus quis se revelar como Pai. Eles já sabiam que existia um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, que escolheu Israel, que formou uma nação. Eles já sabiam o nome desse Deus, mas de repente ele quer se revelar como Pai. Ele quer falar, vocês não são apenas minhas criaturas, vocês são meus filhos. Como que Deus decide se revelar como Pai? Guarda isso. Enviando um irmão. Como é que ele se revela como Pai? Enviando um irmão. Então não é assim, olá, eu sou seu pai. Aparece alguém e fala, olá, eu sou seu irmão. E quando eu falo, eu sou seu irmão, você vai ter que fazer uma pergunta, mas quem que é o seu pai? Que você está dizendo que é o meu pai. Eu vim revelar o nosso pai para você. Toda vez que Deus quer apresentar a si mesmo como pai para alguém, ele manda um irmão, uma irmã primeiro. Gente, isso aqui é muito forte. Ananias foi entrando na casa, encontra esse assassino, encontra esse cara que está perseguindo, encontra esse torturador, encontra esse cara que está ali igual, faz 2 dias. Ele acabou de ficar sabendo que ele está vindo para Damasco com carta para torturar todo mundo. E ele fala, Saulo, irmão, como que Deus revela sua paternidade? Como as pessoas descobrem que são filhos? Encontrando um irmão ou irmã. Aprenda uma coisa, cara. Deus escolheu você para revelar quem Ele é através do seu amor pelas pessoas. Deus escolheu você, cara, para ir por toda parte anunciando o Pai. Como? Sendo irmão. Sendo irmã. Quem é que está ao seu redor? Que é como um Saulo, que é um absurdo esse cara se converter. Chega para ele e começa a tratá-lo como irmão. E veja ele encontrar o Pai e ser salvo de si mesmo. Então os olhos dele são abertos e ele é batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, nas sinagogas, gente, isso aqui é muito forte, Logo é alguns dias, gente. Logo, nas sinagogas, o que ele estava fazendo? Proclamava Jesus, afirmando que ele é filho de Deus. O que ele vira na hora, gente? Testemunha. Ele agora estava testemunhando Cristo. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los ao principal sacerdote? Gente, deixa eu falar uma coisa estranha aqui, ó. Quanto pior, melhor. Sabe, às vezes a gente vai para o evangelismo e a gente quer pegar os facinhos. A gente fala, não, deixa eu ver aqui quem já tá meio que facinho, assim, já facinho de aceitar Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, quanto pior, melhor. Por quê? Porque a transformação choca. Quando eles olhavam para Saulo, o cara veio para matar cristão e no caminho virou um cristão. E isso choca completamente. Isso é uma mensagem chocante. Então eles estavam atônitos,
porque ele veio exterminar. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Viva de tal forma o Evangelho que as pessoas ao seu redor fiquem confusas. Fiquem confusas. Perdão, gente. Sabe, é isso que é muito doido. A mudança na vida de Paulo foi tão violenta que causava confusão em quem conhecia ele antes e estava vendo ele agora. É uma transformação tão grande que falava assim, não é possível, não é a mesma pessoa. E deixa eu te perguntar, você está vivendo uma mudança desse nível no evangelho que você está vivendo? Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Mas ele ficou sabendo do plano deles, dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Então os caras estavam ali cercando ele para matar ele. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no na noite. Tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha, ajudaram ele a fugir. Quando chegou em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse um discípulo. Guarda isso, gente. Os caras, ele chega em Jerusalém e ele está atrás dos discípulos para se juntar a eles, mas todo mundo tinha medo dele, não acreditando que ele fosse um discípulo. E, gente, eu volto de novo. Será que nós não temos feito isso? Sabe, lembra a parábola que Jesus conta do trigo e do joio? Diz que o pai veio e plantou o trigo, e de repente o maligno veio e plantou joio no meio. E os dois crescem juntos. E aí Jesus fala, não tenta separar, porque tentando separar, você vai arrancar, tentando arrancar joio, você vai arrancar trigo junto e vai destruir trigo. Então deixa crescer junto e os anjos virão e eles vão separar quem é quem. Nosso papel presta atenção agora que eu vou te falar, é olhar para o campo e olhar e falar, é tudo trigo. E aí nesse processo nós vamos perceber que tem uns joios ali. Só que nós temos nos comportado como igreja ao contrário. A gente está olhando para o campo e falando, é tudo joio. E me prova que você é trigo. Ao invés de olhar e falar, é tudo trigo. E a pessoa vai provar que é joio. A pessoa chega e você já duvida, você já fala, eu não vou muito, eu não acredito muito na conversão dessa pessoa aí não, viu? Não acredito que isso aí é irmão não, viu? Não acredito que isso aí é irmã não, isso aí é fita, não vamos ter que esperar um tempo para ver. A gente está deduzindo que é joio. A gente está deduzindo que é filho de Satanás e tem que provar para nós que é filho de Deus. Ele está dizendo, não. Primeiro você acha que é filho de Deus e deixa provar que é filho de Satanás. Primeiro você já trata como filho de Deus. Eles já rejeitam, só que olha quem entra em cena. Mas Barnabé. Gente, pelo amor de Deus, que tem aí um mas Douglas, mas um mas Isabel, mais um mas Maria, mais um mas Carlos, que acredita nas pessoas, que abraça as pessoas que chegam, tomando consigo, levou aos apóstolos. Sabe o que é Barnabé? Barnabé é um apelido. Você lembra? Que aqui no capítulo de número 4, diz, então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Sabe, o nome Barnabé é o nome do Espírito Santo, Consolador. Meu irmão, o cara tem o nome de Consolador, é um apelido, o nome dele é José, na verdade, uma pessoa chamava ele de Consolador. Então você imagina você ter esse apelido na sua comunidade? Olha lá o animador, olha lá o Consolador, olha lá o que acredita em todo mundo, olha lá o que abraça todo mundo, olha lá o que olha no olho das pessoas e enxerga o que nem as pessoas estão enxergando, o que nem a pessoa mesmo acredita sobre ela, ela acredita. Isso é Barnabé, meu irmão.
ele pega consigo. Ele tomou para ele. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. Pega para você. As pessoas que ninguém está acreditando. Pega para você as pessoas que ninguém acredita. Ele levou-os aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como que em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo e pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Já começou a perseguição de Paulo aqui. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali enviaram a Damasco. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e com o consolo do Espírito Santo crescia em número. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo é enviado para a cidade dele, para Tarso. Porque antes de começar a pregar, ele tinha que se preparar. Então, ele vai ficar, alguns estudiosos falam que são anos, tá? São vários anos, ele vai ficar agora na cidade dele, relendo todas as coisas. Provavelmente ele pegou ali o que a gente chama de Antigo Testamento e começou a reler tudo e falar: meu Deus, isso aqui é Cristo. Meu Deus, isso aqui aponta para Cristo. Meu Deus, isso aqui mostra Cristo. E ele começou a reler tudo. Ele vai dizer depois nas suas cartas que o próprio Jesus revelou coisas para ele. Então, ele vai para Tarso para esse tempo de preparação. Ele já começa a pregar e os discípulos chegam para ele: calma, calma. E eles enviam Paulo, o Saulo, que também é chamado de Paulo, para Tarso. E aí diz assim, passando Pedro, aí a cena volta para Pedro, ok? E ele vai mostrar um pouco do que estava acontecendo, né? Ele dá esse relatório que estava crescendo a igreja, que estava crescendo os discípulos. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lídia. Então ele vai para Lídia. Agora lembra uma coisa, gente. Ele vai para Lídia para ver a paisagem. Ele vai para Lídia porque tinha um restaurante bom lá. Ele vai para Lídia porque lá é legal. Não, sempre ele vai para um lugar. Encontrou ali certo homem para achar alguém. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Por que você está em Bragança? Por que você está em Jundiaí? Por que você está em Recife? Por que você está em Belém? Por que você está em Manaus? Por que você nasceu aí em Castanhal? Por que você está aí em Salvador? Por que você mora na Bahia? Por que você mora no Brasil? Não é por causa do lugar somente, é porque tem alguém aí. Tem um grupo de pessoas que você tem que encontrar. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se. E ele imediatamente, levante-se, arrume a sua cama. E ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lídia e região viram Enéas e se converteram ao Senhor. Então eu vou reforçar só mais uma vez, ou mais uma vez, talvez outras vezes eu fale isso, porque tem que cravar dentro de nós. O sobrenatural tem que levar à salvação das pessoas. Sobrenatural não é o fim, não é sobrenatural por causa do sobrenatural, porque esse Enéas, sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Sabia que ele não está vivo até hoje? Que ele foi curado, se levantou de forma maravilhosa, mas morreu? Então o maior milagre não foi levantar da cama, o maior milagre é ele ter sido regenerado e viver eternamente com Deus. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, como este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Deixa eu abrir um parênteses bem rápido aqui com vocês, gente. Olha isso. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é notável pelo quê? Você, em outras palavras, se destaca pelo quê?
Você é notável pelo quê? Você é conhecido pelo quê? Você se destaca pelo quê? Sabe, nada contra, mas eu não quero ser conhecido como o barbudo. Eu não quero ser conhecido como se veste bem. Eu não quero ser conhecido como o que fala legal. Eu não quero ser conhecido como o do canal do YouTube. Eu não quero ser conhecido, não queira ser conhecido como a loira, como a menina bonita, a que se veste bem, a do Instagram tal. Não, 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 não. Sabe por quê, gente? Porque você já parou para fazer uma seguinte pergunta? Como era a aparência de Jesus? Como que Jesus era? Ele era alto, ele era baixo, ele era com uma pele mais morena, uma pele mais clara, ele tinha um cabelo realmente comprido, ele usava barba. Como é que ele era? E aí você olha para os evangelhos, para os 4 evangelhos, os caras que andaram com ele, não tem nenhuma frase da aparência de Jesus. Não tem nenhum relato da aparência de Cristo. Gente, os caras andaram 3 anos e pouco com eles, 4 escreveram os evangelhos e você não tem uma frase da aparência física de Jesus. Por quê? Posso te falar a minha interpretação? Porque eles estavam diante de um homem que era tão belo por dentro que não valeria a pena gastar uma letra falando da sua aparência externa. O que te destaca? Você quer ser conhecido pelo quê? Olha essa Dorcas, olha essa Tábita. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Gente, que sejamos conhecidos pelas nossas boas obras, cara, e pela nossa entrega. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lídia fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Olha o impacto que essa mulher causou na vida dessas pessoas. Olha o número de pessoas que estavam ali segurando o que ela tinha feito, as obras dela. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Gente, para que serve o sobrenatural? Salvação. Isso tornou-se conhecido em toda a cidade, e muitos creram no Senhor. E muitos creram no Senhor. E muitos acharam que Pedro era uau! Não, muitos creram no Senhor. E muitos ficaram chocados com o poder que Pedro tinha? Não, e muitos creram no Senhor. E aumentou os seguidores do Instagram de Pedro? Não, e muitos creram no Senhor. Que a sua vida tenha um resultado: muitos crendo no Senhor. Vamos lá? Agora nós vamos entrar então no capítulo de número 10. Cara, que é um capítulo muito importante, principalmente para nós, que você vai entender que somos gentios, ok? Então, Atos capítulo 10. E por que é tão importante esse capítulo? Porque é quando vai ficar muito claro, muito óbvio na fala de Deus de que ele estava abrindo para os gentios agora fazerem parte desse povo, né? O muro estava sendo quebrado. Vamos lá, dá uma olhada. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, ok? Então guarda esse aqui, ó, Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Então ele era um centurião de um exército ali, ok? Então presta atenção. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Então guarda essas 2 informações: esmola, tá? E oração. Esmola e oração. Olha só. Um dia, por volta das 3 horas da tarde,
durante uma visão. O cara estava tendo visão. Esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, olha só, Cornélio. Este, fixando os olhos possuídos de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, vou colocar até em outra cor para a gente aqui, ó. As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Meu irmão, deixa eu fazer uma pausa aqui. Pelo amor de Deus, olha isso. Oração e esmola chegam como em outra versão diz, memorial diante de Deus. Ah, meu irmão, presta atenção nisso. Você imagina que tem diante de Deus um memorial. Um memorial. Que é o que, Douglas? As suas orações e as suas esmolas. Quando você ora, não é... a gente trata a oração, sabe? Quando a gente acorda mais cedo, vai lá, ou tira um tempo, vai falar com Deus, a gente pensa, pô, não, tô aqui, ó, só trocar uma ideia, falar abençoa o meu dia, tal. Não, cara. Você tá entendendo que tem um memorial diante de Deus com as suas orações e com as suas esmolas. E que Deus, esse homem chamou a atenção de Deus com as suas orações e com as suas esmolas. Não era um sacerdote, não era alguém, não era um judeu, não era alguém da aliança, não era alguém circuncidado. Não, era Cornélio, um cara do exército. Cara, e de repente, as orações e as esmolas desse cara chegam diante de Deus. E aí esse anjo aparece com essa visão, falando, cara, Deus está ouvindo as suas orações, Deus está vendo as suas esmolas. E aí fala assim, agora envie mensageiro a Jope e mande chamar Simão. Então, lembra que Pedro estava lá em Jope? Que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Então, vamos lá, vamos cumprir essa visão aí. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Então, presta atenção como a oração está envolvida em tudo isso aqui que está acontecendo. Tá? Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então, Pedro tem esse êxtase aqui, está ligado a uma visão. Né? Como a gente fala, às vezes, no nosso linguajar de igreja, foi arrebatado. Né? Então, de repente, ele tem uma visão, um êxtase, ele sai de si, ele não está mais vendo simplesmente as coisas do terraço, ele está vendo coisas espirituais. E olha o que ele vê. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. Então ele vê como se fosse um lençol sendo segurado em 4 pontas, sendo baixado. Contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Vamos entender essa visão aqui. Por que ele vê isso aqui, ó? Quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ele estava vendo o quê? Animais impuros. Ok? Animais que não eram permitidos. Não eram permitidos pela lei, ok? Ali no Antigo Testamento, serem comidos. Por quê? Porque eram animais impuros. E aí essa voz fala, Pedro, mata e come. Só que Pedro está a vida inteira ouvindo que não, que aquilo ali, se comer, é impureza. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Eu acredito que Pedro acreditou que era tipo uma pegadinha, entendeu? Era tipo um teste. Pedro, come. Ele fala, de modo nenhum, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Nunca comi nada que fosse impuro ou imundo.
Pela segunda vez, a voz lhe falou. Presta atenção agora, gente. Essa é a frase. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ah, meu irmão. Presta atenção nisso aqui. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta ao céu. Você repara que era tão forte a questão da lei do costume, da cultura em Pedro, que Deus está falando, coma. Ele falou, não como. Mas você está querendo obedecer a lei de Deus contra o que Deus está falando? E aí Deus fala assim, Pedro, entenda uma coisa, não chame mais de impuro o que Deus purificou. O que está acontecendo aqui, gente? É uma abertura para os gentios. O que vai acontecer agora é muito significativo. Por quê? Você tem que entender o contexto. Um judeu não entrava na casa de um gentil, porque ele entendia que ele ficaria cerimonialmente impuro se ele entrasse na casa de um gentil. Esse era o entendimento. Então Deus está dizendo, não era sobre animais, não era sobre comida aquilo ali. Era sobre entender que Deus estava quebrando esse muro de separação e estava fazendo dos 2 povos um só, que nós vamos chamar de igreja. Então olha só, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então lembra que Cornélio mandou, alguns homens para ir lá buscar Pedro. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. Você repara, vou voltar lá no começo, que não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo aqui. O Espírito já falando para ele, tem 3 homens aí. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que os traz até aqui. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os ao entrar, hospedou-os. Então começa aqui, ó. Antes de ir para a casa dele, Pedro recebeu eles em casa. Ele recebe gentios na casa dele. Por quê? Porque Pedro, não chame de impuro o que Deus purificou. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está chamando de impuro? Que Deus purificou. Ou quem você está chamando de impuro que Deus purificou? Quem? Vou voltar na mesma coisa, gente. Quem nós estamos rejeitando e que Deus aceitou? Hein? Quem que nós estamos rejeitando que Deus escolheu? Como estavam fazendo com Saulo e Pedro já ia fazer com eles também. Mas Deus fala, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Então eles montam uma comitiva para ir para lá. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes, os amigos mais íntimos. Então tem uma célula aqui agora, um pequeno grupo, uma igreja caseira, um grupo de evangelismo. E quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro. Agora olha isso aqui. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Então, o que eu quero que você entenda é que Pedro vai lá para traduzir Deus. Então, você repara que Cornélio já estava entendendo sobre Deus, já estava tendo experiências com Deus, Deus já estava se revelando para Cornélio, sim ou não? Aqui, não tem Pedro na jogada aqui, é Deus querendo se revelar a Cornélio, mas ele estava entendendo várias coisas erradas, tanto que Pedro chega, o que ele faz? Adora Pedro.
E aí você pode pensar, o cara adorando Pedro, olha o cara adorando um homem, adorando uma imagem, adorando não sei o quê. Ele não teve encontro com Deus, talvez sim. O que não teve é um filho de Deus para traduzir para ele quem é Deus. O Deus que já está se revelando a ele. Então o nosso desafio não é ir lá e apresentar o nosso Deus para ele, é traduzir o Deus que já está se revelando para ele mesmo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, diz assim, mas Pedro levantou, olha um filho de Deus, o que um filho de Deus vai fazer? Mas Pedro levantou dizendo, ei, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Meu irmão, agora você está diante de um irmão, você está diante de uma irmã. Levante-se, ele não deixa isso aqui acontecer. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de juntar a um gentil, tá vendo aqui? Ou de entrar na casa deles, mas Deus me mostrou que não devo considerar impuro ou imundo. Olha só. Gente, isso daqui é a grande mudança que acontece. Eu e você, presta atenção nisso que eu vou te falar. Eu e você estamos aqui estudando a Bíblia juntos. Nós estamos aqui e nós somos seguidores de Jesus. Nós fazemos parte do povo de Deus por causa desse momento. Foi aqui que tudo se abriu, gente. Porque nós, provavelmente a maioria aqui, nós somos gentios, ok? Não somos da família de Abraão, não somos judeus. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias que mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa e de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes. Então, repara, Deus já estava se revelando a ele. Que disse, Cornélio, as suas orações foram ouvidas e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope, mandar Simão, que também é chamado Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Então, uma palavra profética bem específica. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. E eu te lembro, esteja pronto para responder o motivo da sua esperança. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta para você aqui. Se hoje eu te chamasse e falasse assim, cara, vem aqui em casa, tô com um grupo de amigos aqui, reunisse esse grupo de amigos, sentasse todo mundo e falasse, estamos prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você, você teria algo para falar? Se hoje, lá no seu serviço, as pessoas se reunissem na hora do almoço, no intervalo, e falassem assim, estamos prontos para ouvir tudo que o Senhor tem para falar, você teria algo para falar? Cara, você está tendo vida com Deus, você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra de Deus para hoje, você tem uma palavra de Deus para essa semana, você tem uma palavra de Deus para esse mês, você tem algo para compartilhar, cara. Você está pronto para qualquer momento ser chamado pelo Senhor diante de homens, de mulheres, de povos e falar, eu tenho algo para compartilhar da parte de Deus. Sabe, esse é o ponto. Todo domingo, quando você vai para a reunião da igreja, você tem algo para compartilhar? Ou você acha que é só para quando alguém está escalado para pregar? Isso aqui não foi uma escala para pregar. Isso aqui não é uma igreja, uma série da igreja. Não, nós temos que ter algo para compartilhar o tempo todo. E não vai ser no púlpito, vai ser no estacionamento. Vai ser na hora de tomar um café com um amigo. Vai ser na hora de um encontro. Nós temos que ter algo para compartilhar. Olha isso, estamos prontos para ouvir o que o Senhor ordenou a você. E aí, diz assim, então Pedro começou a falar. E ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe apenas um povo, apenas uma raça, apenas um tipo. Não. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Gente, guarda isso aqui. Em qualquer nação. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Qual é a mensagem, gente? Jesus Cristo é o Senhor
de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles os mataram, pendurando-o no madeiro. Então, nós somos testemunhas. Então, gente, se chamarem você e perguntarem o que você tem para nos falar, você precisa falar testemunho do que você viu, do que você ouviu, do que você apalpou. E aí diz assim, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Olha a ênfase dele. Quem são as testemunhas, gente? Quem são as testemunhas? Os que sentam à mesa do Senhor. Outra palavra? Relacionamento. Gente, eles não falaram assim, e Jesus passou 40 dias lendo um livro com a gente. E Jesus deixou aqui um livro para a gente estudar bastante. Não, ele está falando a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. É a nós que o conhecemos, que temos relacionamento com ele. Nós estamos aqui, gente, estudando um livro sobre Cristo. E qual é a diferença do livro sobre Cristo de um livro sobre outros homens? A diferença é que se outros homens já morreram, e aí só tem a alternativa de estudarmos ele. Mas o Cristo que nós estamos lendo aqui está vivo. Então você não estuda ele, você se relaciona com ele. Ele está vivo e a porta da casa dele está aberta. E ele, na verdade, não é nem a porta da casa dele está aberta. Ele está na sua porta batendo e dizendo, me deixa entrar, porque eu não sou só um livro para você ler. Eu sou um homem para você se relacionar. Eu sou alguém que quer te chamar de amigo. Olha o que é uma testemunha, gente. Nós que comemos e bebemos com ele. Testemunhas são aqueles que sentam à mesa do Senhor. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunhos de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Aqui, ó, ele já começa a pregar o evangelho para eles. Todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Então, qual é a pregação? Testemunho de que há remissão, perdão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, olha o que aconteceu. O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Uau! Lembra o que aconteceu lá em Pentecoste? Estava acontecendo com eles. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então ele está dizendo, cara, como é que a gente vai recusar o batismo na água para aqueles que receberam o batismo no Espírito? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles alguns dias. Presta atenção nisso aqui. Batismo, gente, é o símbolo de unidade com Cristo e a igreja. Então, quando a pessoa é batizada, presta atenção nisso, quando a pessoa é batizada, lembra que ela é batizada em nome. Por quê? Porque agora ela tem o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito. Então é como se fala assim, a gente até usa essa questão do batismo, fala assim, qual que é o nome de batismo da pessoa? Porque batizar é dar nome para essa pessoa. Batizar é fazer ela agora parte do corpo,
parte da família, parte da morada do Espírito. Então, o que Pedro está falando assim, como é que nós não vamos considerar família com a gente aqueles que o Espírito considera família com ele? Como é que nós não vamos chamar de irmão aquele que agora é um com Cristo e filho de Deus no Espírito Santo? E é muito louco porque nesse livro que eu indiquei para vocês, Até que Sejamos Um, ele vai responder a pergunta, qual é o limite da unidade? Porque a gente está falando sobre unidade, ser um com as pessoas, tá? Mas qual que é o limite? Eu sou um com todo mundo? E a resposta dele é, com todo mundo, que é a habitação do Espírito. Ah, mas eu não concordo porque ele acredita em pastorado feminino e eu não acredito em pastorado feminino. Você não vai ter que olhar para o pastorado feminino, você vai ter que olhar para a habitação de Cristo, para a habitação do Espírito. Ah, não, mas ele é de tal jeito, né? A visão política dele é dessa, a minha visão política é dessa, não tem como a gente andar junto. Não é sobre isso, é sobre a habitação do Espírito. Você vai ter que sentar à mesa e discernir se há Espírito Santo, para que a nossa decisão não seja almática, para que a nossa decisão não seja preconceituosa das nossas interpretações de textos. Não, eles estão dizendo, como é que nós vamos negar chamar de família se eles receberam o Espírito, o mesmo que nós recebemos? E se o Espírito está neles e está em mim, como é que eu vou negar o de chamar de irmão, de chamar de irmã? Então, eles são ali batizados em nome de Jesus e pediram que permanecesse com eles alguns dias. E aí a gente vai entrar no capítulo de número 11 na sexta-feira. Gente, eu espero que você esteja sendo abençoado. Cara, eu estou sendo muito abençoado. Você não tem noção como eu sou abençoado. Posso te contar um segredo? Fazer os comentários aqui é uma desculpa, na verdade, para eu mergulhar nesses textos aqui e ser impactado. Isso aqui faz parte do box do Novo Testamento. Então tem Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios e Hebreus. Você pode pedir o seu, que está com frete grátis, aí vai aí para sua casa. Tem os evangelhos também. E eu falei para vocês hoje do Até que Sejamos Um, que já chegou aqui, mas a gente está considerando ainda a pré-venda dele nesses últimos dias com frete grátis. Aproveita, pega, já pede o seu que a gente vai pagar o frete para chegar aí na sua casa. Link está aqui na descrição. Pega esse link, pega esse vídeo, manda para todo mundo, convida mais pessoas para estudar Atos junto com você, convida os grupos da sua igreja para estudar Atos juntos, para que a gente possa crescer, desenvolver em Deus. Está sendo de segunda, quarta e sexta, 9 da noite, a gente solta para a gente ver todo mundo junto o comentário de Atos e falar lá no chat, e é demais. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!